Se você está com dúvidas sobre como instalar ou até mesmo como adaptar seu corrimão e guarda-corpo para que seja aprovado na vistoria do Corpo de Bombeiros, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar todas as dicas. Olá, eu sou a engenheira Sabrina Golinhac, especialista em regularização de edificações com o Corpo de Bombeiros. Vamos falar nesse vídeo sobre corrimão e guarda-corpo. O que a norma do bombeiro pede, vou te mostrar imagens, como adaptar, como não errar, para que você não gaste dinheiro e tempo instalando uma coisa errada aí que não vai aprovar. É melhor fazer certo da primeira vez. Todas as dicas que eu vou passar aqui para você são com base na NPT 11 do Corpo de Bombeiros. Essa norma fala sobre saídas de emergência. Por que isso? Porque corrimão e guarda-corpo fazem parte das rotas de saída de uma edificação. É por isso que o bombeiro olha na vistoria, porque isso vai ajudar com que a evacuação de uma edificação numa situação de emergência seja feita de uma forma segura. Então vamos falar primeiro dos guarda-corpos. O guarda-corpo ele previne quedas onde você tem desnível, ok? Então a partir de 19 centímetros, o Corpo de Bombeiros já vai te cobrar que você tenha aí esse guarda-corpo para que previna essas quedas. De que material que pode ser feito esse guarda-corpo? Pode ser uma mureta em alvenaria, pode ser feito em ferro, pode ser feito em inox, pode ser feito em vidro. Se você optar por vidro, tem que ser o vidro de segurança, o vidro aramado ou o vidro laminado, porque esse vidro ele não estilhaça. Se você quebrar, ele vai ficar no local, preso, não apresentando risco para quem está utilizando, não vai deixar aquele lado aberto para que a pessoa possa ter a queda. Se você está comprando o vidro agora, já compra o vidro certo e guarda a nota fiscal, para que você comprove para o Corpo de Bombeiros que o vidro que você aplicou ali realmente é o vidro que a norma pede. Ah, mas eu quero fazer o meu corrimão em ferro. Ah, mas eu quero fazer o meu guarda-corpo em ferro. Não tem problema. Porém, você tem que tomar um cuidado para que não fique nenhum espaço que permita a passagem de uma esfera de 15 centímetros. Ou seja, essa grade, esse ferro, ele precisa ser mais fechado. Ele não pode permitir que uma criança, alguma parte do corpo possa passar por ali. Então, fica atento nessas aberturas. Se você for trabalhar com balaústras, com barras, elas não podem ser instaladas na horizontal. Atenção, precisa ficar na vertical, gente. Ah, eu quero trabalhar com um desenho. Posso? Pode, desde que não fique nenhum lado que possa enroscar na roupa, que possa gerar um risco para quem está percorrendo aquele espaço. Posso utilizar telas? Também pode, desde que elas fiquem firmes, fiquem bem presas, porque se o guarda-corpo é feito para evitar quedas, não adianta nada, num momento ali que a pessoa acaba perdendo o equilíbrio, que ela, ao encostar no guarda-corpo, ela sofre uma queda. Então não adianta. Nesse sentido, você precisa deixar ela bem firme e trabalhar com uma trama mais fechada, que não tem aberturas maiores que 15 centímetros. Em relação à altura de guarda-corpo interno, de escadas, rampas, nós vamos trabalhar com no mínimo 1,5 m. Se nós estivermos falando de terraços, escadas externas, que são uma altura acima de 12 metros em relação ao solo, teremos que ter um guarda-corpo de 1,30 m. Aí muda um pouquinho a exigência, mas na maioria dos casos nós teremos essa altura de 1,5 m. Lembrando que você também precisa de guarda-corpo em sacadas, você também precisa de guarda-corpo em mezaninos abertos, Desde que você tenha um desnível, algum lugar que possa ter queda, você precisa trabalhar com o guarda-corpo. Agora, atenção para uma exceção. E isso se adapta muito, principalmente para edificações já mais antigas, onde se costumavam trabalhar com guarda-corpos mais baixos.
Quando você tem uma bomba da escada, ou seja, aquele espaço que fica entre os dois lances de escada, com uma largura menor que 15 centímetros, que é o que a gente está vendo aqui na imagem, você pode trabalhar com um guarda-corpo na altura de 92 centímetros. Nesse caso, ele pode ter, inclusive, o efeito de corrimão. Então, você elimina aí corrimão e guarda-corpo num elemento apenas. Mas se essa largura passar de 15 centímetros, aí não dá, gente. A norma daí não permite que nós trabalhemos com essa altura de 92. Agora vamos falar um pouquinho sobre corrimão. Corrimão, ele precisa facilitar a pega, né? O próprio nome dele já fala, é para que a mão possa correr facilmente. Nesse sentido, nós temos que ter um diâmetro adequado que seja confortável para a mão. Então, nós vamos trabalhar aí com o diâmetro, quando nós estamos falando de um corrimão de seção circular, que começa em 38 milímetros, ou seja, comercialmente aí 1,5 polegadas, e vai até 63 milímetros, ou 2,5 polegadas. Não pode ser menor que isso, nem maior que isso. Atenção para mais um item aí que eu vejo muita gente errando e que acaba reprovando na vistoria. A distância do corrimão em relação à parede ou em relação à estrutura do guarda-corpo. Precisamos ter pelo menos 4 centímetros. Por quê? Se aqui está o corrimão, a tua mão precisa entrar entre o corrimão e a parede. E aí precisa ter esse espaço de 4 centímetros para que o dedo corra por ali. Então, se você tiver um espaço muito estreito, a mão não entra, o dedo não corre. E aí, reprova na vistoria do bombeiro. Então, toma cuidado também com essa distância. Em relação à altura do corrimão, nós devemos trabalhar entre 80 e 92 centímetros. Então, aceita essa diferença aí de altura. Posso ter outras alturas na escada? Pode. Você fica à vontade, né? Você tem aí, de repente, uma pré-escola, as crianças menores, quer instalar corrimão mais baixo? Pode instalar quantos corrimãos você quiser. Porém, esse da altura aí, entre 80 e 92, que é chamado corrimão principal, ele precisa existir. Isso para a escada. Para a rampa, nós somos obrigados a instalar corrimão duplo. Nesse caso, nós vamos precisar trabalhar com altura de 70 e também 92. Essas duas alturas são obrigatórias no caso das rampas. O corrimão, ele precisa ser instalado dos dois lados da escada ou dos dois lados da rampa. Acontece que, quando você tem uma escada que dá para um mezanino, dá para uma área privativa, a norma menciona que se naquele espaço superior, não ultrapassar 10 pessoas, nós podemos trabalhar com corrimão em apenas um lado, desde que a largura da tua escada não ultrapasse 1,10 m. Então, olha que bacana. Você tem lá uma escada, por exemplo, de 80 centímetros, que acessa um mezanino bem pequenininho na tua edificação. Se ali não passa de 10 pessoas, você pode instalar o corrimão em apenas um lado. Isso aí já dá uma boa economia, né? Como eu te dei essa dica e essa economia, já deixa seu like no meu vídeo, que isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Pensando também nos deficientes visuais, o corrimão ele não pode ser interrompido. Então o bombeiro fala muito, instala corrimão contínuo, ou seja, você pega lá no início da escada, esse corrimão ou da rampa, e quando você encontra um patamar, uma mudança de direção, o corrimão não para. Você faz a volta com o corrimão e continua no próximo lance. Então, toma muito cuidado para que você trabalhe com esse corrimão contínuo e para que também você não deixe pontas vivas, arestas vivas, que possam enganchar em roupas, que possam machucar alguém, porque isso não é aprovado de jeito nenhum. Então, as bordinhas lá do corrimão, quando você precisa finalizar ele, vira para a parede. Se não tem parede, vira para o guarda-corpo, vira para baixo. Dá um jeito de fazer com que esse corrimão não tenha essa aresta viva, que ele não enrosque em nada. É importante ressaltar que tanto o corrimão quanto o guarda-corpo precisam ser feitos em material incombustível. Ou então nós vamos precisar proteger o material com
as classes que estão especificadas em outra norma, que se chama a norma de controle de material de acabamento e revestimento. Mas você que está instalando agora esse material, já coloca com material incombustível, gente. Então, ferro, madeira, inox, alumínio, esses materiais podem ser utilizados tranquilamente. Agora vamos falar com quem tem uma escada aí muito larga. Uma escada que passa de 2,20 metros de largura. Você vai ter que instalar, além dos corrimãos nas bordas, corrimão também no centro, corrimão intermediário. Esse corrimão é para que, quando estiver passando muita gente por essa escada ao mesmo tempo, existam outros apoios. Lembrando que entre um corrimão e outro não pode ficar com menos de 1,10 m. Então, por que essa medida? Porque por ali o bombeiro considera que passam 2 pessoas, ok? Então, criou corrimãos intermediários, toma cuidado aí para não ficar menor que 1,10 m. Exceção é feita para o caso de hospitais. Se você está atendendo um hospital, um asilo, um orfanato, esse tipo de edificação, né, albergues, eles já vão entrar no caso de que a norma permite 69 centímetros de largura entre um corrimão e outro. Mas isso é uma exceção só para esse tipo de ocupação. Não vale para todas as edificações. E quando você se deparar com uma escada daquelas monumentais que fazem parte da arquitetura da edificação, desde que por ali não passem multidões, desde que por ali não passe várias pessoas, você consegue manter sem corrimão intermediário. Então, a norma tem esse itemzinho lá que é uma exceção. Porém, se a gente for pensar no caso de igrejas, tem várias que têm grandes escadarias na frente, mas é comum que tenham procissões, que os ocupantes da edificação saiam ao mesmo tempo. Então, nesse caso, nós precisamos ter corrimão intermediário. Até porque muitas pessoas que ali frequentam podem ter dificuldade de locomoção, são idosas. Então, nesse caso, não tem como escapar. Nós vamos precisar trabalhar com esses corrimãos intermediários. Se você ainda ficou com dúvida sobre esse tema de guarda-corpo e corrimão, deixe seu comentário aqui que nós vamos te ajudar. Segue também nossa página no Instagram. Te aguardo no próximo vídeo.